A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um evento TOTUS Responde. Hoje nós vamos falar sobre a EFD Contribuições, uma solicitação dos nossos clientes, mais para fazer um apanhado do conceito da obrigação, né? Quem precisa mandar, quem não precisa, quem está obrigado, quem não está, quando tem que mandar, se existe ou não penalidade. Então, a gente vai focar nos principais aspectos desta obrigação. E hoje conosco é um representante da linha Proteus, que vai tratar sobre as principais configurações e onde vocês podem encontrar as documentações com relação a FD Contribuições. Antes da gente começar, eu vou passar uns recadinhos para que todo mundo fique na mesma página. Vocês estão me ouvindo bem? Podem responder no chat mesmo. Conseguem ver a minha tela? Excelente. Essa apresentação será gravada. A gente disponibiliza sempre no Espaço Legislação. Eu vou mostrar para vocês onde ficam localizados todos os eventos gravados, todos os webinars que a gente já fez e vai fazendo ao longo do ano, lá no Espaço Legislação. Qualquer questionamento com relação a conceito, a produto, configuração ou entendimento de algo que vocês precisem ou tenham dúvidas, podem mandar no chat. Os microfones ficam fechados, mas o chat é aberto para que vocês possam questionar à vontade durante o evento. Caso a gente não tenha a resposta ali no momento ou não dê tempo de responder, a gente manda depois, publica lá junto com o vídeo todos os questionamentos e as respostas que foram realizadas. Se vocês quiserem depois compartilhar o link dessa gravação com todas as pessoas da sua empresa, fiquem à vontade. Esse evento é gratuito e ele fica disponível lá para que vocês possam acessar sempre que quiserem. Eu vou começar o evento mostrando, então, a nossa página do Espaço Legislação. Como é que você chega no material da FD Contribuições, e aí vocês vão ver uma página de conteúdo bem bacana, e eu vou mostrar como é que você chega lá e como é que você tem acesso às informações da FD Contribuições. Para você entrar no Espaço Legislação, basta vir aqui, totus.com, sou cliente, não precisa estar logado para acessar o Espaço Legislação, que fica aqui nesse menu. Dentro do Espaço Legislação, você tem aqui um pop-up que você pode se inscrever, então coloca o seu nome, seu endereço de e-mail e receba o nosso conteúdo que vai uma vez por semana com as principais notícias que foram publicadas com relação a alterações normativas ou novas legislações, e uma vez por mês aí um apanhado de tudo aquilo que foi publicado de mais importante durante aquele mês. Você recebe isso no e-mail cadastrado e sempre terá atualização, acesso a atualizações com relação a tudo que acontece no mundo tributário. A página do Espaço Legislação, ela tem várias ferramentas incorporadas. Quase todas elas são gratuitas, apenas uma não é. Calendário de obrigações, que é um calendário onde você tem acesso a todos os vencimentos de todas as obrigações acessórias, seja ela de âmbito de competência federal, estadual ou municipal, ou das áreas fiscal, RH, saúde, contábil. Então, tudo aquilo que tem entrega, que tem uma data de vencimento, você tem acesso aqui no próprio calendário. Esse calendário você pode baixar na sua agenda do Google ou fazer um download e gerar aí um PDF com as principais obrigações relacionadas à sua empresa. Temos um portfólio no qual você fica sabendo o que cada linha de produto da TOTUS atende com relação a obrigações acessórias, cálculo de tributos ou tipo de escrituração que você tem que entregar, de acordo com as esferas federal, estadual e municipal, e também
uma relação de todos os documentos eletrônicos que são atendidos por cada uma das linhas de produto. Você consegue visualizar aqui nas corzinhas que estão espalhadas aqui no portfólio, cada linha de produto e o que cada uma atende. Tem também uma biblioteca de conteúdos e é aqui na biblioteca que vocês vão ter acesso aos nossos webinars gravados que foram realizados durante o ano. Então você tem aqui classificador fiscal, ECD, que a entrega acabou agora no dia 30 de junho. Vamos fazer o evento da ECF, que a entrega é até 31 de julho. Então vocês se inscrevem nesses eventos e depois têm acesso aqui aos vídeos que foram gravados. Tem alguma dúvida que foi reportada durante o evento e que você não ouviu a resposta ou não teve acesso a essa resposta? Dentro do vídeo, a gente deixa disponível um arquivo com todas as respostas das dúvidas que foram apresentadas durante esse evento. E dentro da biblioteca, a gente também tem páginas de conteúdo. São páginas direcionadas a obrigações acessórias ou a tipos de cálculos que são exclusivos de algumas empresas ou que têm um certo grau de dificuldade de entendimento que a gente percebe durante a análise dos nossos tickets, dos chamados que os clientes abrem junto ao suporte. E aí nós criamos páginas de conteúdo com explicações do que é a obrigação, para que serve, quem está obrigado, um conceito geral. E aqui temos a página da FD Contribuições, que é hoje o nosso assunto. Então, para tratar de FD Contribuições, foi criada aqui uma página de conteúdo. Nessa página a gente trata sobre o conceito da obrigação, onde foi originada, né, por que foi originada a obrigação da FD Contribuições, quem deverá transmitir, quem é dispensado, os blocos, né, que são apresentados na FD e que os contribuintes devem apresentar caso tenham as operações, a forma de transmissão, penalidades e o assunto do momento, né, que é a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E alguns destaques de notícias importantes que foram relacionadas à FD Contribuições durante esse período. Para a gente, então, ficar na mesma página, vamos começar a falar do que é a FD Contribuições e qual é a origem dessa obrigação, né? Porque foi necessário criar uma obrigação para a apuração do PIS e da COFINS. A FD Contribuições é uma obrigação acessória que faz parte do projeto SPED, é um sistema público de escrituração digital que tem o intuito de digitalizar todas as obrigações acessórias e simplificar a quantidade de obrigações que são entregues pelas pessoas jurídicas, pelas empresas de direito público ou de direito privado ao longo do seu ano fiscal. Então, o projeto SPED, ele visa a simplificação. Eu vou entregar, através de uma única obrigação, todas as informações relacionadas às contribuições de PIS e COFINS. Aqui falamos apenas de apuração. A gente até tinha um registro que tratava da retenção, né? Mas aí retenção de previdência social que estava aqui e que deixou de ser apresentado aqui para ser apresentado em outra obrigação acessória. Então, hoje, a FD Contribuições fala apenas de PIS e COFINS. E o que você apresenta nessa obrigação, né? Você apresenta toda a parte de escrituração, seja do regime de apuração cumulativo ou não cumulativo, ou os dois juntos, né? A concomitância de regime cumulativo e não cumulativo, com base nos documentos e nas operações praticadas pelas empresas, né? E isso vai gerar aquela receita oferida e sobre esse valor seria calculado as contribuições sociais de PIS e COFINS. Então, a FD Contribuições teve origem lá em 2007 com a instituição do projeto SPED, né?
E apenas em 2010 tivemos a introdução da obrigação acessória de contribuições através de uma instrução normativa, que é a 1052, publicada no ano de 2010. Em 2011, foram relacionados os contribuintes obrigados, né? Então, empresas de tecnologia e desenvolvimento de sistemas, as TIs e as TICs, né? As empresas de transporte rodoviário, ferroviário, metroviário, as empresas de construção civil e obras, todas elas passaram a fazer parte da EFD Contribuições a partir de 2011. Em 2012 foi instituída como essa transmissão de informações se daria, né? A gente transmite a obrigação através de um PGE, de um programa validador de escrituração. Então, você desenvolve ali o TXT, relacionando todas as operações que possuem ou não receita, que possuem ou não a incidência do PIS e da COFINS, e por que possuem ou não. Essa é uma outra discussão, né? No próprio manual da EFD Contribuições, eles, apesar de mencionarem que você, contribuinte, só precisa mandar informações relacionadas àquilo que tem crédito de PIS e COFINS, o manual também indica que, para efeito de transparência fiscal, o contribuinte deve mandar todas as operações, tendo ela incidência ou não de PIS e COFINS. Então, se o contribuinte não tem a intenção de ser fiscalizado em nenhum momento, mande todas as informações, né? Faça com que os seus documentos fiscais estejam de acordo com aquilo que você enviou também na EFD ICMS IPI. Porque essas informações elas são cruzadas pela Receita Federal e eles vão avaliar toda a sua movimentação, tendo ou não incidência desses tributos. Então, a partir de 2012, foi instituída a obrigatoriedade de transmissão da EFD Contribuições. E quem deve transmitir o arquivo? Quem deve transmitir a obrigação? Que é validada digitalmente, né? Validada e assinada digitalmente. A transmissão é feita online, via internet, direto para um ambiente específico do projeto SPED. Quem recebe a informação é a própria Receita Federal e é ela que vai fazer a homologação das informações encaminhadas pelo contribuinte nessa escrituração. Quem deve mandar? Todas as empresas que tiverem fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2012 e que estão sujeitas ao imposto de renda com base no lucro real, também com base no lucro presumido e arbitrado. Então, todas as empresas que apuram e têm o fato gerador a partir dessa data de obrigatoriedade de 2012 e que estão apurando através do lucro real ou através do lucro presumido ou arbitrado, tem que enviar a EFD Contribuições. Todas as empresas que estão em algum desses segmentos. Então, hoje, instituições financeiras, instituições de crédito imobiliário, corretoras, distribuidoras de valores mobiliários, arrendamento mercantil, todas as empresas aqui relacionadas também precisam encaminhar a EFD Contribuições. As empresas jurídicas de tecnologia, programação, elaboração e licenciamento de programas, assessoria e consultoria informática, todas as TIs e TICs são obrigadas também à transmissão da EFD Contribuições. Empresas de infraestrutura, obras, construção civil, transportes no geral, ficam também obrigadas a partir de 2012 à transmissão da EFD. E aqui a parte que eu falei, né? Nós tínhamos aqui também a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que era a CPRB, e a CPRB deixou de ser transmitida via EFD Contribuições, passando a gerar o evento 2055 lá na EFD Reinf. Então,
todas as empresas obrigadas à FD-REINF e que aderiram ao benefício da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é a CPRB, ou também chamada de desoneração na folha de pagamento, essas empresas deixaram de entregar aqui, através do bloco P, a sua retenção e passaram a entregar essa retenção lá no 2055, R2055 da FD-REINF. Quem fica dispensado da entrega da FD contribuições? As empresas enquadradas no Simples Nacional, né, as microempresas e empresas de pequeno porte, pessoas jurídicas imunes ou isentas do imposto de renda da pessoa jurídica, que tem valores mensais apurados de contribuições igual ou inferior a R$10 mil. Então, essas empresas também não estão desobrigadas da entrega da FD contribuições. Pessoas jurídicas que estão inativas desde o início do seu ano calendário, órgãos públicos, autarquias e fundações públicas, pessoas jurídicas não inscritas no CNPJ, no cadastro de pessoa jurídica, e também estão dispensadas aquelas que os seus atos constitutivos não estão registrados em cartórios ou juntas comerciais. Essas empresas estão dispensadas da entrega da FD contribuições. Condomínios edilícios, para quem não sabe, são os condomínios residenciais, também estão dispensados dessa entrega. Consórcios e grupos de sociedade, seja eles voltados à construção ou voltados a consórcio de empregadores, também ficam dispensados. Clubes de investimento também estão dispensados, clubes que investem em bolsas de valores, fundos de investimento imobiliário, embaixadas, representações organizacionais de âmbito internacional, também não precisa entregar a FD contribuições, serviços de cartório em geral, né, os notariais, fundos especiais de natureza contábil ou financeira, candidatos a cargos públicos, então políticos, também não estão elegíveis à FD e assim por diante. Empresas sem movimento ficaram dispensadas também da entrega da FD contribuições. Elas tinham aqui uma regra específica, né, de dispensa, mas agora foram totalmente dispensadas da entrega, já para simplificar a EFD contribuições. Aqui na página vocês podem percorrer toda a parte de empresas que estão obrigadas, não estão obrigadas, empresas inativas que também foram dispensadas da entrega da EFD contribuições, e tem também as imunes e isentas, né? Muitos questionamentos são feitos com relação à entrega das empresas imunes e isentas, então ficam obrigadas a apresentar a EFD contribuições a partir do mês que o limite supere R$10 mil. Se esse limite não for superado, o limite de receita, essas empresas estão dispensadas da entrega da EFD. E aqui vamos entrar nos blocos da EFD. Como é que essa EFD é estruturada? Como é que o contribuinte precisa montar essas informações dentro de um layout padrão, que é o TXT, e depois transmitir todas as suas operações para o fisco. A EFD ela é estruturada por blocos, assim como eram algumas obrigações antigas, como Sintegra, por exemplo. Ele também era estruturado por blocos. Então, eu tinha um bloco que era para informações gerais da empresa, então cadastro do contribuinte, número do CNPJ, inscrição estadual, as filiais, isso ficava tudo dentro de um bloco. Depois eu tinha um bloco direcionado a documentos fiscais, um outro bloco direcionado aos tipos de operações praticadas pela empresa. Aqui na EFD Contribuições, a gente tem também mais ou menos a mesma estrutura, só que um pouco mais elaborada do que essas obrigações mais antigas. Então, no bloco 0,
Eu sempre vou ter a abertura, a identificação e todas as referências relacionadas ao CNPJ que está encaminhando essa obrigação. Então, o CNPJ geralmente da matriz ou de acordo com a escrituração da empresa, relacionando todas as suas filiais. Depois eu vou ter aqui o bloco A, onde todas as informações relacionadas à prestação de serviço, cujo documento fiscal seja uma nota fiscal de serviço, serão encaminhadas no bloco A. No bloco C, as notas fiscais relacionadas ao ICMS, então notas fiscais de mercadoria. No bloco D, prestações de serviços com incidência de ICMS, então serviços de transporte, serviços de comunicação, energia elétrica, todas estão relacionadas aqui no bloco D. No bloco F, demais documentos e operações, então todas as operações que eu não tenho um documento fiscal, eu tenho um recibo, eu tenho um título, eu não tenho uma nota fiscal relacionada, sempre será encaminhado no bloco F. O bloco I é o bloco das operações relacionadas a instituições financeiras, seguradoras, entidades de previdência privada e planos de saúde. No bloco M é o bloco das apurações, então é aqui que será feita a apuração de tudo aquilo que entrou ou saiu relacionado ao PIS e a COFINS. No bloco P, o antigo bloco da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que hoje não é mais transmitido pelos contribuintes. No bloco 1, complemento da escrituração e o controle do saldo de crédito e de retenções, que são de operações extemporâneas ou outras informações. Então, tudo aquilo que estiver fora do período, eu vou mandar aqui no bloco 1. E o bloco 9 é o controle dos totais, os totalizadores e o encerramento do arquivo digital. A transmissão é feita através de um programa validador. Então, o contribuinte precisa de um certificado digital, modelo 1, ou aquele modelo que você coloca na maquininha e tem ali um certificado mais seguro. Então, a partir do momento da assinatura digital e da validação do TXT, ou seja, do layout que você gerou, se ele não tiver nenhum erro de estrutura, se ele não tiver nenhum campo em branco que deveria estar obrigatório, ou alguma informação muito incoerente que tenha sido validada através de regras estabelecidas no validador, o seu arquivo vai estar apto à transmissão e, a partir desse momento, você poderá enviá-lo à Receita Federal. Uma vez enviado, esse arquivo vai ser homologado, vai ser validado e auditado pela Receita Federal. O que ela vai fazer? Ela vai bater todas aquelas informações, ela vai cruzar essas informações com outras obrigações que ela também recebe através do projeto SPED. Então, ela vai cruzar essas informações com a ECF, com a ECD, com a EFD ICMS-PI, e se encontrado alguma anormalidade ou alguma incorreção nestas informações, ela irá notificar a empresa para que a empresa apresente as suas justificativas e a correção das informações. O prazo de transmissão da obrigação é até o 10º dia útil do segundo mês subsequente ao período de apuração do PIS e da COFINS. A partir dessa transmissão, a pessoa jurídica poderá retificar todas as informações até ser notificado, tá? Então, o quanto antes a empresa puder retificar aquilo que foi transmitido de forma incorreta, melhor, mas o prazo é de 5 anos para que ela possa retificar. Por quê? Porque o fisco tem também um prazo de 5 anos para homologar essas informações que foram transmitidas com relação ao período de apuração da empresa.
E aqui, uma vez não cumpridos os requisitos para a transmissão destas informações, nós temos aqui a penalidade, as sanções aplicáveis a cada regra que for infringida na transmissão e na elaboração dessas obrigações. Esse conjunto de penalidades, de multas, elas podem ultrapassar 5% do faturamento da empresa. Então, é muito importante que vocês sempre validem as informações antes da transmissão, sempre corrijam as informações antes de serem notificados, caso já tenham enviado, e retifiquem tudo aquilo que for necessário para que não incorram aqui em algum tipo de sanção por parte do fisco, porque a multa é um pouco salgada, um pouco pesada. E para a gente terminar essa parte conceitual das obrigações, a gente vai falar um pouquinho sobre a tese do século, né? A chamada tese do século. A exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS chegou ao STF e foi julgada em 2017 como procedente, ou seja, o fisco não poderia ter incluído o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, aumentando assim o valor que teria a receber dos valores debitados das empresas. Isso, a partir de 2017, possibilitou que contribuintes que tivessem uma ação judicial pudessem solicitar a restituição desses valores pagos a maior. E aqui você encontra a linha do tempo e tudo aquilo que foi resolvido pela Receita Federal com relação à perda desse processo judicial. Então, nós tivemos lá o recurso extraordinário, 574.706, era um recurso do Estado paranaense de uma empresa que chegou à corte solicitando essa exclusão e foi julgado através do tema 69 de repercussão geral, ou seja, tudo aquilo que foi decidido através desse recurso extraordinário serviria também para todas as outras empresas que tivessem naquele momento um processo judicial. Uma vez tendo a decisão favorável aos contribuintes, a Receita precisou internalizar essas informações e criou-se ali um parecer SEI 14, no qual a Procuradoria-Geral estaria verificando todas as normas relacionadas ao PIS e COFINS, a apuração do PIS e da COFINS, para que ela pudesse retificar essas normas, ou seja, incluir nessas normas que a partir daquele momento não seria mais permitido a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Ela excluiria dentro das normas que estavam publicadas esse valor e para que isso fosse possível, ela precisaria ali de um certo tempo para fazer a revisão de todas essas normas. Em 2022, ela consolidou todas as normas e foi publicado uma medida provisória agora em 2023, já excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, também dos créditos a que os contribuintes tivessem direito. Ou seja, como ela perdeu o processo na questão dos débitos, ela também estudou como é que ela poderia minimizar esse montante que ela deveria restituir aos contribuintes. E nada mais justo do que o contribuinte não paga o ICMS incluído, que tinha sido incluído, e restitui esse valor que foi pago a mais na apuração do PIS e da COFINS. Mas, em contrapartida, tudo aquilo que o contribuinte recebeu de crédito durante esse período também precisa ser devolvido para a Receita
porque lá eu também tinha o ICMS incluído na base de cálculo dessas contribuições. Então, o contribuinte precisa avaliar aqui a medida provisória, que foi transformada em lei agora em 2023, que é a Lei 14.592, e verificar quais são os quesitos para crédito e para débito com relação à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, não só a parte de débito ele vai ter direito à restituição, mas vai ter o dever de devolver aquilo que foi creditado a maior por conta da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O que eu tinha para apresentar para vocês com relação à FD Contribuições era isso, na parte conceitual. Então, acessem o Espaço Legislação, busquem informações da página de conceitos, tá facinho de encontrar aqui. Você tem aqui todas as informações relacionadas ao conceito necessários para a entrega dessa obrigação. E agora vou deixar vocês com a Luciana Santos, que vai apresentar alguns quesitos, algumas características do produto Proteus para a entrega dessa obrigação. Enquanto isso, eu fico aqui no chat e vou respondendo as dúvidas de todo mundo. Lu, é com você. Olá, bom dia, todo mundo bem? Freitas, me ouve bem? Ouço muito bem. Eu vou alterar o apresentador, vou pedir só um minutinho para vocês, para a gente se organizar aqui. Freitas, tá vendo minha tela? Vejo. Tá certo? É o Proteus que está aí? É o Proteus. Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Bom dia, obrigada por aguardar aí esses minutinhos para a gente fazer essa troca aqui de apresentadores na ferramenta. Eu sou Luciana Santos, sou Product Manager dos produtos fiscais do TOTVS Backoffice linha Proteus. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a FD Contribuições. Dentro do sistema, a FD Contribuições ela é uma rotina centralizada, né? Então a gente tem uma única tela, o que facilita ali a jornada do cliente, até onde é possível com o PIS e COFINS facilitar a jornada do cliente, né? Nem sempre é simples. E quando a gente diz que ela é uma rotina centralizada, a gente quer dizer aqui que nesse TRI, que está do lado esquerdo da tela para vocês, nós temos todas as informações que são pertinentes à tributação do PIS e COFINS. Sabemos que a jornada do PIS e COFINS ela começa lá nos documentos fiscais de entrada, no módulo de compras ou no módulo de estoque, e nos documentos fiscais de saídas, no módulo de faturamento, e ela parte da configuração do tributo dentro da nota. Eu não vou passar essa jornada com vocês, a gente está focando aqui na rotina de apuração e na rotina de geração da obrigação acessória, mas é importante a gente ter em mente ali que a jornada do tributo, ela não começa aqui é a consequência. A jornada do tributo, ela vai começar sempre ali no documento de entrada. Essa rotina, ela tem, eu vou só visualizar aqui, né? Então, uma vez feito o documento e uma vez considerado o cálculo do tributo nesse documento, né? Configurado, e a gente aceita aqui a configuração que vem da TES e da natureza financeira para as retenções, ou do configurador de tributos, que é o novo motor de cálculo de tributo dentro do Proteus. Tanto faz a origem do cálculo, a origem da informação, ela vai aparecer aqui. A base dessa rotina é a tabela de escrituração, então,
os clientes um pouco mais técnicos, a gente consulta aqui a tabela SF3 e SFT, e aqui a gente traz a informação que está lá escriturada para dentro do sistema. Uma vez feita a apuração, a gente segregou elas em formas de conferências. Então, aqui, a operação de saída, separado por CST, por isso que colocar ali a classificação de CST dentro do documento fiscal é de suma importância. A gente vai trazer, tanto em operações de saída, quanto para as operações de entrada, as informações que foram lá escrituradas dentro do seu documento. Vale ressaltar, vou chegar lá no final, que a gente também, além do PIS e COFINS, nessa rotina, a gente faz a apuração do PIS-Folha e da CPRB. Gente, eu vou terminar aqui, depois a gente vai respondendo as perguntas, tá bom? Mas pode ir colocando elas no chat, depois a gente volta nelas. Então, o que acontece? Uma vez feita a classificação da nota e uma vez gerada a informação da nota, quando você clicar em apuração, os seus valores vão ser apresentados aqui, segregados pelos regimes de apuração, que aqui a gente recebe cumulativo, no caso só dos débitos, naquela alíquota maior, não cumulativo na compensação de créditos e débitos. E a gente também tem a capacidade de trabalhar com os dois regimes simultaneamente. Então, para os clientes que têm parte da operação cumulativa e parte da operação não cumulativa, a gente consegue rodar as duas apurações simultaneamente, lembrando da importância da configuração correta do movimento. Então, lá no cadastro de produto, ou no cadastro de cliente, ou no cadastro da TES, nós temos essas três opções de configuração do tipo de registro, tá bom? A mesma coisa, operações de saída, operações de entrada. Uma vez feita a apuração, a gente vai fazer a composição dos débitos. Então, a gente leva em consideração os valores do período corrente, e aqui é importante dizer que a gente, havendo saldo credor a transportar, não, estou na aba errada, a mesma coisa aqui para a composição dos créditos, e aqui é importante lembrar que, havendo saldo credor a transportar, a gente consegue controlar isso dentro do sistema. Vale ressaltar que a compensação do crédito, ela segue uma hierarquia aqui dentro do sistema. Então, a gente faz a segregação do crédito por ST e por período. E aí a gente consome ali dos períodos mais antigos para os períodos mais novos, assim como determina a legislação. E aonde tudo isso acontece? Dentro da apuração. Então, aqui dentro da apuração, a gente faz o valor total da contribuição do período, separado por PIS e por COFINS. A gente faz a compensação do saldo anterior, trazendo aqui de forma aglutinada. E aí a gente coloca lá a contribuição devida, se a gente teve alguma retenção na fonte para ser descontada ali no período, para chegar no valor total do tributo. Uma vez que chegamos ali no valor total do tributo, a gente vai fazer a informação do recolhimento desse tributo, atribuindo a ele ali um código de receita, um valor a pagar e o vencimento dessa movimentação. Como disse, além das apurações ali de movimentos de PIS e COFINS, nós também conseguimos fazer o valor total das folhas de salário e a CPRB. Então, vai, não vai, né? Mas a gente consegue também fazer a apuração previdenciária dessa ferramenta. É importante lembrar que a última grande alteração de layout, como mostrado ali pela Freitas, foi em 2019, quando tiveram lá as criações dos controles de crédito, quando saiu a primeira decisão lá do STF de que o ICMS não podia compor a base de cálculo, e o layout fazia
um tratamento de deduzir lá só o valor apurado de débito da apuração. Então, conforme foram acontecendo as legislações, a gente foi fazendo as adaptações do sistema, e aí algumas guias foram criadas aqui. Então, aqui a gente pode processar a apuração. É importante destacar que o Proteus entende que a filial que eu estou logada, né, a filial onde eu fiz o tratamento, é o que a gente chama de matriz centralizadora. Apertei o botão errado, desculpa. É o que a gente chama ali de matriz centralizadora, mas como é um tributo federal, eu tenho a opção de gerar informações dentro do processamento. Demais documentos. A gente sabe que existem operações ali que são declaradas no F100, então, em alguns momentos a gente consegue processar isso, a gente tem integração ali com o financeiro para trazer essa informação, mas também é possível fazer um ajuste de acordo com a operação que a gente está tratando. Desde que eu faço o vínculo, então, principalmente de código de situação tributária e o valor da operação, eu consigo aqui fazer inclusão manual de demais documentos que serão considerados depois lá na apuração do ICMS. Como eu disse para vocês, a gente tem duas modalidades de ajuste, o ajuste de PIS e COFINS e CPRD. O que é esse ajuste de PIS e COFINS? Ele vai basicamente gerar o registro M215, o registro que nós tínhamos ali até 2019. Até 2019 era exclusivamente ajustes de valores, nós não tínhamos outra modalidade. Então, a gente tem a rotina e mantém a rotina porque o layout não excluiu, né? E aí, depois, nós criamos os ajustes de base de cálculo, também com a resolução ali de 2019, para que nós pudéssemos fazer o ajuste ali do novo registro, do M220, para poder fazer todo o tratamento. O que acontece? Nós tivemos, depois da criação desses dois ajustes, né, uma outra resolução, e aqui é importante destacar que a legislação ela é sempre mutável, né, que é a definição de que a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, ela não aconteceria na apuração, ela aconteceria no documento fiscal. O Proteus já tinha ajustes nesse sentido, mesmo antes da resolução. Então, a gente tem a configuração de dois parâmetros, que é o MV-DED-BPIS, que é a dedução da base do PIS, e o MV-DED-BCOF, a dedução da base de cálculo do COFINS, onde é possível fazer a configuração para que nos meus movimentos de entrada e de saída eu faça a dedução do valor do tributo na base de cálculo. Esse valor já vai ser documentado direto no documento fiscal. Desculpa, ele já vai ser documentado direto no documento fiscal e os valores apurados já vão levar em consideração os valores já deduzidos. Então, nesse caso específico, não precisa de ajuste. Essa documentação ela é registrada conforme manda o layout, ali no registro C170, no campo 15. Então, a gente já traz essas alternativas. Mas mesmo com essa definição de exclusão do PIS e COFINS, exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, como desde 2020 a gente não tem alteração de layout, nenhum ajuste de layout nesse sentido, as possibilidades de ajuste, né, as demais possibilidades de ajuste, tanto de valor quanto de base de cálculo, foram mantidas dentro do sistema. Então, aqui o controle dos saldos do crédito, essa minha base não tem, mas aqui, em havendo, a gente pode tratar aqui, como eu disse, o ano e o mês de origem são informações primordiais.
porque o controle dentro do sistema é feito dentro desse critério, né, CST, mês e ano de origem. Então, o controle dos saldos de crédito funcionam dessa forma. A mesma coisa com os saldos de retenção. E aí elas podem serem incluídas. Então, quando você vai fazer a migração, ou se tem algum controle que veio ali por um processo fora do sistema, que não é manual ou controlado ali por operação de documento, enfim, a gente sabe que tem muito processo ali de PIS e COFINS que está circulando, e aí a gente consegue fazer a compensação e o cadastro dele aqui dentro de qualquer momento. Outra funcionalidade importante é a importação dos códigos. Então, a Receita faz atualização, tem tempinho que não faz, mas ela faz atualização de códigos de natureza, de códigos de CPRD, de códigos de receita. Então, manter ali as tabelas atualizadas é importante. Aqui a gente dá um destaque de que tabelas a gente está processando para que os valores sejam controlados. A opção de demais retenções, então, havendo uma retenção que também não veio ali pelo sistema, que não foi apurada dentro dos documentos fiscais de entrada e saída, a gente tem a permissão de inclusão desses valores e gerar os movimentos básicos. A gente também tem ali a previsão do bloco I para fazer o tratamento da contabilidade, o controle de recibos de transmissão, como eu disse, essa base não tem nenhuma geração, e a geração do arquivo propriamente dito, tá? Então, ela trabalha ali com parâmetros iniciais para a gente poder definir a data início e a data fim. O livro leva em consideração aquele campo livre do cadastro de texto. Seleciona filiais, volto a reforçar, a gente trabalha com o conceito de matriz centralizadora, a gente vai entender que a matriz é a empresa que está logada ali no período, e a gente pode selecionar as filiais que vão ser agregadas ali no valor da apuração. A gente tem opções de agrupamento por CNPJ, a definição dos regimes de PIS e COFINS, né? Então, só reforçando, a gente consegue tratar o não cumulativo, cumulativo e o cumulativo e não cumulativo simultaneamente. Lembrando de novo que a configuração do documento é de suma importância. Se a gente está mandando um arquivo original ou retificador, é uma informação do bloco 0, é possível mandar. Indicador de situação especial, essas informações, elas são todas parametrizáveis ali para que a gente consiga gerar as informações do arquivo inicial. Mas, por exemplo, a gente pode ver aqui que a gente tem uma série de tratamentos específicos, então, a depender da situação em que a gente está gerando, é necessário gerar registros específicos dentro do layout, como a Freitas já apresentou, e aí a gente vai identificar quais os registros que a gente está processando por aqui. A gente também indica se a contribuição é alíquota básica ou alíquotas especiais, também reforçando ali os critérios iniciais do regime. E o regime, o tipo do regime, se a gente consegue trabalhar com caixa ou competência. Nos casos do regime de caixa, a gente obrigatoriamente precisa da informação do financeiro para poder gerar essas informações. Então, se a sua opção é regime de caixa, é importante que o módulo do financeiro do Proteus esteja ativo e todos os controles de data de pagamento sejam gerados por ali. A consolidação, indicador de cupom, para ver se a gente tem que buscar os movimentos lá do Siga Loja, do varejo do Proteus. A indicação do bloco P, para a gente tratar ali a incidência do PIS, da folha de pagamento, e se a gente está enviando após o envio. Quando eu confirmo, não vou confirmar porque ele vai processar, eu não vou conseguir gerar o arquivo, eu tenho um arquivo que é o que a gente vai passar ali no programa validador disponibilizado pela Receita,
que a Freitas bem apresentou para a gente. É isso. Então, como eu disse, vou só parar de compartilhar aqui. Como eu disse, a rotina ela não sofreu alterações de layout. Acho que a última alteração de layout que o físico disponibilizou para a gente aconteceu em 2020. Mas desde 2020 nós tivemos que fazer muitos ajustes na rotina, tá? Então, o primeiro deles é tratar ali o valor da exclusão do ICMS destacado da base de cálculo do PIS e COFINS nas notas fiscais. Então, a gente trata ele, como eu disse ali, no campo 15 do registro C100, no campo 8 do C170, mas a gente também... eu parei de compartilhar, porque aí é só mais conteúdo. Então, por isso que não está tendo imagem, tá bom? A gente consegue tratar, mas o mais importante que eu entendo como melhoria da rotina o que eu entendo como mais importante de melhoria da rotina é a performance, tá bom? Nós fizemos um trabalho grande de performance recentemente. Opa. Eu deixei compartilhado a página do espaço. Não, eu parei de compartilhar para eles porque eu vou subir os manuais. Se você puder. Tá bom. Pode pegar de volta, então. Então tá Pessoal, bom. eu deixei com vocês o link do Espaço Legislação, o link da página e o link da documentação do boletim técnico da EFD Contribuições, tá? Fiquem à vontade para fuçar nesses documentos e configurar o que vocês precisarem. Desculpa, Santos, pode continuar. Imagina. Agora vocês estão vendo as telas do boletim? Tá pequenininho, né? Tô desconfiando. Agora tá melhor. Eu imaginei. Então, vamos lá. O que acontece? Voltando, né? A gente fez um trabalho grande de performance, é uma rotina que trabalha uma volumetria de registros improcessáveis, na verdade. Então, a gente trabalha todos os movimentos de nota, nós trabalhamos todos os movimentos de... Freitas, só confere para mim, tá na tela do boletim, né? Isso mesmo. Então, tá bom. A gente processa ali movimentos financeiros para a gente poder fazer o tratamento. E aí, nós fizemos também, além do trabalho de performance, um trabalho recente de refatoração da documentação da FD Contribuições. Então, ela era um documento único, a gente não tinha ali uma segregação de movimentos. Então, em maio desse ano, nós terminamos em maio, né? Foi uma jornada bem longa. A gente refatorou toda a documentação da FD Contribuições, trazendo informações, trazendo os novos cenários, tentando elucidar ali para todos os clientes do tratamento de FD, de exclusão do ICMS na base de cálculo e os reflexos. E aí o cenário disso é uma documentação geral, como os fatores de qualidade da TOTS prevêem, né? Mas nós também fizemos informações segregadas, explicando cada um dos passos, cada um dos tratamentos. Então, o que você consegue identificar aqui é como fazer os tratamentos específicos. Então, a gente tinha, por exemplo, muita dúvida de diferimento, que estava ali onerando o suporte, nós identificamos onde estavam esses problemas, então a gente separou os registros que ele gera, e aí centralizou ali parâmetros, rotinas, explicou cada um dos perguntes na hora do processamento da rotina, para que a gente pudesse esclarecer para os clientes qual a melhor forma de trabalhar. Então, a gente teve ali muitos questionamentos junto com o nosso suporte sobre venda por fora do estabelecimento. Então, a gente, nesses casos, separou ali quais as configurações pertinentes para esse tratamento,
quais os registros são afetados em cada uma das operações. Eu vou deixar aqui para vocês o link prioritário, né? O que a gente chama de link raiz da apuração EFD Contribuições, e convido vocês a... Vou deixar aqui no chat. E convido vocês a navegarem dentro das possibilidades para fazer o esclarecimento de dúvidas pontuais. E se por acaso tiver faltando alguma informação, algum registro, a gente pode preparar a documentação, tá bom? Então, use ali os nossos canais de central colaborativa e de tickets, né? Se vocês tiverem alguma dúvida que o suporte esclarecer para vocês e vocês não conseguirem ali identificar como trabalhar, a gente pode segregar dessa forma. Sobre relatórios, né? Foi uma pergunta aqui recorrente no chat. Então, a gente não tem hoje nenhum relatório em XLS. A gente gera a informação do TXT. Hoje, a melhor forma de conferir é dentro do próprio PVA, que ele segrega e fazem as extrações. Mas eu posso dizer para vocês, quem teve no Universo TOTOS recentemente, viu que a gente está dentro de um projeto de modernização. Uma das partes desse projeto é o Smart View. Então, a gente está trazendo ali visões gerenciais e tabelas dinâmicas para a conferência. E a gente terá, em breve, formas de conferência das informações processadas aqui, tá bom? Então, hoje a gente não tem como extrair isso por Excel em visões gerenciais ou tabelas dinâmicas. Eu sei que esse processo facilitaria ali a importação e a conferência de dados de vocês. Então, hoje não temos, mas já estamos trabalhando nisso, né? Outra pergunta. Ai, meu Deus. Tá. Outra pergunta, do crédito. Então, eu acho que eu mostrei aqui dentro da apresentação, nós temos uma forma de controle de crédito que é automática. Então, conforme eu fizer uma apuração e essa apuração gerar um saldo credor, nós cadastramos automaticamente esse saldo credor, mas também é possível fazer uma inclusão de controle de saldo de crédito. Eu voltei no Proteus, Freitas, me ajuda. Voltou. Obrigada. Então, eu posso fazer ali a inclusão do saldo de crédito e o sistema passa a considerar já a partir do próximo período dentro do movimento. Relatório de conferência. Então, uma outra pergunta, né? Se a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS vai continuar no campo do cadastro de fornecedor e se tem uma melhoria de parâmetro único. Então, só esclarecendo, né? Quando a gente criou o campo ali dentro do cadastro do fornecedor, a gente levava em consideração que alguns clientes tinham processo em julgado, sim ou não, para trazer ali a exclusão. Por isso que o sistema foi construído dessa forma. A legislação foi alterando e a gente vai fazendo o tratamento, né? Então, a gente não tem como excluir o campo vai continuar ativo, tá bom? Então, se o campo estiver configurado, a gente continua fazendo lá o tratamento do campo do cadastro de fornecedor. Uma outra pergunta. Imprimir, já falei, relatório. O relatório está bombando aqui, Lu, mas voltando, né? Hoje não temos, mas já está ali dentro do nosso escopo de modernização via Smart View, a gente trazer ali formas de conferência.
Não necessariamente um relatório, porque um PDF disso daqui, não sei até onde facilitaria, mas visões gerenciais ali para que a gente possa fazer conferência e talvez uma tabela dinâmica, né? Preciso ver o que está lá no roadmap. Eu sei que as informações aqui da apuração do PIS e COFINS estão no roadmap, eu só não sei se como visão ou como tabela dinâmica, tá bom? A Amanda perguntou se tem como fazer uma configuração do registro F550 por opção cumulativo. Amanda, vou pedir para você abrir um ticket nesse caso. De cabeça eu não lembro, tá bom? Freitas, acho que tem uma pergunta aqui que é para nós duas. Se há alguma forma de direcionarmos o valor do FEC e do DIFAL para o valor do registro 670. Tem, acho que, uma questão legal antes de uma questão de produto. Então, hoje a gente está trabalhando com o valor do ICMS propriamente dito. Não sei se tem alguma coisa ali de conceito que você queira complementar. Hoje, o que nós temos com relação ao fundo não tem ainda um parecer da Receita sobre o assunto e não temos um acórdão ou algum tipo de ação que tenha vindo do Judiciário com uma resposta para o FECP. Não só para o FECP, tá? Existem outras coisas que ainda não foram julgadas, nós estamos acompanhando, né? Então, hoje é o que está destacado no documento. Se for destacado apenas o ICMS lá em campo próprio, é isso que a gente vai deduzir, não incluindo o fundo, não incluindo outros tributos, outros possíveis tributos ou taxas. Existem ações que estão lá no STF, mas elas não foram julgadas ainda. Então, hoje a gente está só acompanhando para ver o que vai acontecer, se vai ser ou não de repercussão geral, né? Que é outro ponto muito importante para as linhas de produto. Eu não posso simplesmente aplicar um resultado para uma única empresa, e sim quando eu tiver mais de uma empresa relacionada àquele processo. Então, acho que é isso que eu gostaria de complementar. Aqui é importante destacar que, com toda a discussão sobre a reforma tributária, a gente tem até dúvida do que sai primeiro, né? Se a normatização da exclusão do PIS e COFINS. Ou os inúmeros julgados que nós temos no tribunal. Vamos lá. Tem uma questão aqui, ela endereça a declaração da informação de uma forma distinta da FD Contribuições e da FD PIS e COFINS, né? Do SPED fiscal. A base de informação é a mesma, tá bom? E o layout, ele direciona um tratamento da mesma informação. Então, a gente não tem previsão, nem dentro do sistema, e depois se a Freitas quiser complementar, nem dentro do normativo, que prevê que eu declare a informação em uma obrigação de forma distinta da outra, tá bom? Por isso que no Proteus, a escrituração é única, os campos ali, principalmente dos registros 60, 60 e 70, eles seguem as mesmas diretrizes, e aí a gente traz a mesma informação nos dois registros para fins até de transparência fiscal. É o que eu falei lá no início, né? Existem discussões sobre mando só aquilo que tem direito a crédito ou mando tudo. Hoje manda tudo. Para efeitos de transparência fiscal, mandamos tudo. E essa é uma consideração feita pela própria Receita Federal. Se mandar só aquilo que tem direito a crédito, ela vai aceitar? Vai. Mas ela vai comparar com as outras obrigações e essas empresas ficam mais sujeitas a uma possível fiscalização porque não mandou as operações que estão nas outras obrigações. Então, o ideal é que seja igual. O que eu mando na ICMS-PI, eu mando na contribuições, eu contabilizo e mando nos livros contábeis na ICD e mando também na ECF.
Não posso ter diferença entre obrigações. Né? Então, essa é a premissa que a TOTUS segue. A gente manda a mesma coisa em todas as obrigações. Tem uma pergunta da Daniele, tem um ícone nomeado com FISPED, PIS e COFINS, perguntando se não é um parâmetro de conferência. Eu acredito que seja uma função do menu. Se não for isso, Daniele, me corrija, por favor. Ela é uma opção. A questão é que ela não é muito intuitiva, né? Ela é um relatório. O que eu estou dizendo de modernização, que a gente está pensando em formas de trazer mais compliance para essa informação, de trazer ali uma conciliação, uma coisa mais estruturada, tá bom? O suporte Proteus informou que o padrão não gera um arquivo magnético TXT com todas as operações tributáveis e não tributáveis referentes às entradas, só leva as operações tributáveis ou operações que na mesma nota tem os dois. Na verdade, o Proteus vai trazer o que você configurar, tá? Então, qual que é a base para o sistema trazer as informações? No caso do PIS e COFINS, a execução do motor de cálculo lá pelo configurador de tributos, ou a escrituração, se ela for uma tributação isenta ou não tributável, e o CST, tá? Então, se todos os registros estiverem preenchidos, a gente vai trazer informação. Nesse caso específico, vale ali uma análise da base do que foi discutido, é difícil a gente falar sem avaliar todo o contexto do ticket, então eu vou pedir para você voltar para o time do suporte novamente. Vamos lá. Me perdi aqui no que eu já respondi. Voltou aqui sem querer o mouse, dá um tempinho. A gente parou, acho que Notas do consumidor final, acho que é essa. Isso. Para notas fiscais emitidas para consumidor final, onde o IPI compõe a base do ICMS, excluindo o ICMS da base do IPI. Então, vamos lá, ó. Esses dois parâmetros que eu falei para vocês, o MV10BPIS e o MV10BCOF, eles têm uma opção de exclusão só do ICMS e uma opção de exclusão do ICMS e do IPI. Então, ele tem, não vou lembrar aqui de cabeça, mas acho que são 5 alternativas de configuração, todas determinadas com letra, cada um tem uma função, tá bom? Então, é possível deduzir ICMS e IPI, é configurável o entendimento e interpretação de cada um dos clientes. No caso das notas de consumidor final, o valor do ICMS é calculado com uma base, incluído o IPI. O que a gente vai fazer a exclusão? Do valor do ICMS, tá bom? Calculou o ICMS, não importa qual a base de composição dele, calculou o ICMS, a gente vai fazer a exclusão. E a última, chegamos. É possível fazer um F100 de entrada ou saída, gerar automático, sem digitação manual, a partir dos registros de compra ou do faturamento? Muitas camadas nessa pergunta, Rodrigo. Então, é assim, ó. A gente tem uma documentação, nesse link que eu mandei para vocês, tem uma documentação ali de como gerar o F100. Que gera ali uns outros documentos. A questão é um documento de... E aí, respondendo sua pergunta, temos como gerar um F100 que não precisa ser incluído manualmente. A questão é como essa nota está sendo incluída, tá bom? Porque uma vez que essa nota é escriturada, uma vez que essa nota tem um modelo de documento, por exemplo, 55 ou 57, né, um CPE ou uma NFE, a gente classifica ela já nos registros que elas são gerados, tá bom? Então, provavelmente você deve estar falando de um documento não fiscal, um recibo, alguma coisa nesse sentido, que você inclua ali, utilizando o
documento de entrada ou documento de saída do Proteus. Essa nota provavelmente não gera escrituração em livros, porque não é uma nota de um modelo escriturado. Tem como, dentro desses boletins aí que eu mandei o link para vocês, tem como gerar o F100, a gente só precisa tomar cuidado para a operação fiscal, tá? Então, fica aqui só uma observação. Como excluímos também os valores da base, não temos como demonstrar valores. Então, se a gente está falando do... Acho que eu já até respondi, né? Que logo em seguida você colocou entendido, mas só reforçando. Quando a gente faz a exclusão ali do ICMS da base do PIS e COFINS, a gente considera ele dentro dos registros, seguindo os princípios e as diretrizes que são apresentados pelo próprio manual, tá bom? Então, tem os campos ali de exclusão, a gente faz ali o tratamento dos campos de exclusão. Não tem no Perguntas e Respostas da FD Contribuição, que só precisa ir o que a gente gera crédito. Acho que é conceitual. Se não tem no Perguntas e Respostas da FD Contribuições, que precisa ir só o que a gente gera crédito. Acho que é referente ao que você disse, Freitas. Isso. Declaração tem os de todas dois. as informações. Tem os dois. Apesar deles falarem que é para ser considerado só aquilo que gera crédito, aquilo que tem receita e gera crédito, se você olhar no manual da FD Contribuições, eu tenho lá indicando que a Receita vai considerar, para fins de transparência fiscal, todas as operações do contribuinte. Ou seja, mandem todas as informações. Não corram o risco de mandar apenas aquilo que gera crédito e, de repente, ter aí uma auditoria no futuro. Porque essa é uma determinação que está no manual também. Então, dá uma olhadinha lá, para fins de transparência, a Receita orienta os contribuintes a mandarem todas as informações. Freitas, olha para mim aí se a gente voltou nos boletins. Desculpa, que eu não tenho como... Não tem problema. Obrigada. Estamos nos aqui como eu disse para vocês, aqui no RANGE, a gente tem uns demais documentos do bloco F100, então a gente vai conseguir tratar ali os tipos de movimentação e o tipo de escrituração do F100, né? A gente teve um trabalho importante aqui de refatoração da documentação, então eu reforço esse lembrete aí, só porque eu disse que estava aqui e depois eu não... Eu queria mostrar, né? Tá aqui dentro do range de documentação. Acho que foi todas, Freitas. Sim. Então, vou parar de compartilhar. Vou me despedir, agradecer aqui a participação de todos vocês. Eu coloco aqui às disposições os canais que a gente tem de integração com os clientes, a central colaborativa, se vocês têm alguma sugestão de melhoria, né? Como eu disse, a gente está trabalhando ali em forma de conferência, seria muito importante ouvir. Então, se vocês tiverem, por favor, usem o canal lá da central colaborativa. Se tem alguma coisa muito específica dentro do seu... dentro da sua necessidade, que seja necessário avaliar o seu movimento, uma operação específica, os nossos times de suporte estão à disposição de vocês para esclarecer dúvidas. A gente tem também ali um time especializado para qualquer coisa que vocês precisarem. Agradeço a audiência e me despeço aqui, deixo vocês com a Freitas. Gente, obrigada também pela participação de todos. Acho que foi muito importante esse evento. Percebemos que vocês têm algumas dúvidas relacionadas à obrigação. A gente tentou aqui responder tudo, mas caso tenha faltado alguma, não se preocupem. A gente vai compartilhar com vocês a resposta lá junto com o vídeo, que vai ser publicado até o final dessa semana.
tá? E aí vocês vão ter a oportunidade não só de ler, mas também de rever essa transmissão, esse webinar. Cadastrem-se para os próximos eventos, a gente tem aí a próxima entrega importante, que é a ECF. É importante que vocês participem, que vocês tirem todas as suas dúvidas. A gente sabe que não tem tido muitas alterações nessa obrigação, mas ela é primordial, por exemplo, para a entrega da EFD Reinf, né, que entra em vigor com o bloco 40, entra em produção o bloco 40 agora em setembro. Então, muitas informações serão retiradas da ECF, muita atenção quando vocês informarem ali a sua receita, o seu faturamento, porque isso vai fazer muita diferença nessa próxima entrega da Reinf, que é o bloco 40, tá? Agradeço mais uma vez a participação de todos. Logo mais a gente compartilha o vídeo e as respostas destas questões que vocês deixaram aqui conosco. Muito obrigada, um bom dia a todos. Espero vocês nos próximos eventos.